Boa noite a todos. Pai seja com todos, amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica Quadrangular, aqui de Campo Limpo Paulista, Jardim Santa Lúcia. Deixo aqui um forte abraço do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete. Deixo aqui um abração para o nosso irmão obreiro Marcelo, que está sempre nos apoiando, se desdobrando para essa aula chegar na tua casa. Sempre peço que essas pessoas estejam nas orações de vocês. Amém? Então, tá bom. Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Tem duas cartas, a primeira e a segunda carta. Nós vamos começar com a primeira. Próxima aula será a segunda, ok? Então tá bom. Vamos fazer uma oração para iniciarmos. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, entramos na Tua santa presença, Pai, para lhe agradecer por mais um dia abençoado, por mais uma semana abençoada que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por nos dar ânimo e coragem, estarmos agora no descanso, possivelmente no conforto da nossa casa, para podermos assistir essa aula. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, revela a Tua palavra, ministra a Tua palavra sobre os nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, venha ser o nosso professor e que nos dê a capacidade de termos a palavra revelada nos nossos corações. Deus abençoe essa aula, abençoe cada aluno, abençoe a casa de cada pessoa que está recebendo esta aula. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Deus, em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Então já vamos começar com cantando os livros da Bíblia, para ver se você já decorou os 66 livros da Bíblia. Eu já decorei. E você já decorou? Até já com a aula. Fiquem com Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. O exército é parte importante na defesa de um país, mas para ingressar nele é preciso passar por um treinamento intenso e pesado. Para preparar os soldados para qualquer desafio, as atividades preparatórias são focadas no desenvolvimento físico, resistência e psicológico. Em um jornal de notícias, li certa vez sobre os treinamentos militares mais perigosos e árduos do planeta. O primeiro da lista é o CELS dos Estados Unidos, o qual é a principal força de operação especial da Marinha do país. Ela corresponde a um dos grupos táticos mais famosos do mundo. Para ser um membro da equipe, você precisa passar por um treinamento de mais de 30 meses, sendo o ápice do treinamento logo no começo, na temida Semana Infernal. Durante 7 dias, os recrutas dormem apenas 4 horas por noite e passam 5 dias e meio no frio e completamente cobertos em lama enquanto realizam treinamentos extremos. Eles realizam atividades como flutuar em alto mar e nadar com as mãos presas. Apenas 25% dos candidatos consegue finalizar. A razão para estas provas tão difíceis é identificar aqueles que estão dispostos a tudo para fazer parte do grupo. Sabe, quando li sobre este assunto, me lembro que no exército de Cristo todo soldado também passa por provas
que visam testar a sinceridade de sua decisão. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 4, a partir do verso 12, ele fala justamente sobre o objetivo das provações no meio cristão. Veja: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Para Pedro, o cristão não deveria achar estranho quando o fogo da provação alcançasse sua vida. Este é um processo importante para separar os indecisos daqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências em nome de Cristo. Sabe, o ourive sabe que o fogo que queima a palha purifica o ouro. Eu nem anunciei a inserção, né? É porque a aula começa aqui, olha. A referência, a base bíblica da aula é 1 Pedro, capítulo 4. Então eu já quis deixar logo essa inserção do Reavivados, para que a gente pudesse entender. Sobre isso, eu vou falar sobre 2 breves testemunhos, tá? E você vai pensando nos seus testemunhos de fé, que Deus já tratou no teu coração, que Ele fez você viver, tá? Logo que eu me mudei para Campo Limpo Paulista, eu morando em São Paulo, né, lá eu tive uma proposta de emprego, no meu emprego, eu trabalhava na hotelaria internacional, eu tive uma proposta, né, logo depois que eu me converti e logo depois que eu formei a minha família, eu tinha acabado de receber notícias de que a minha filha, a Edilane, minha esposa, estava grávida da minha segunda filha, a Mariana. Já tínhamos o Samuel. E aí essa proposta foi para sair do país, né, para um crescimento profissional, porém não podia levar a família. Eu, com muita estranheza, não aceitei, conversamos, Edilane e eu, vou ser bem breve, tá? E não aceitei a proposta, do qual eu fui recebido como uma aberração, porque onde já se viu abandonar uma proposta que todo mundo queria, eu era o próximo, e a gente rejeitou essa proposta em família. E orando para Deus para que Ele abençoasse. Olha que interessante. A gente orando para Deus que Ele nos abençoasse, a minha vida ficou muito difícil nessa empresa. Bom, viemos para Campo Limpo Paulista com uma proposta de trabalho. Eu pedi a conta lá no hotel, que o pessoal achou um absurdo. A Edilane foi mandada embora a pedido na empresa que ela trabalhava, uma empresa que não mandava ninguém embora. Isso é o mover de Deus. E a gente veio para Campo Limpo. A Mariana tinha 1 ano. Ia fazer 1 ano. Nós chegamos no dia 6 de março e no dia 14 ela fez 1 ano, 2006. Bom, conclusão, aí trabalhei algum tempo, né, como professor na Microlins, me deram uma oportunidade de crescimento como coordenador pedagógico, baseado nas formações que eu tenho, e aí o rapaz lá, o dono da escola, depois que eu saí do hotel, né, a Edilane ainda estava desempregada, nosso apartamento em São Paulo, que nós acabamos de vender, estava desalugado, uma situação muito difícil, né? E eu só com esse trabalho. E o cara me fez uma proposta indecorosa. Em que sentido? Ele queria que eu abandonasse minhas aulas, que eu trabalhasse, abrisse a escola, fechasse a escola das 8 da manhã às 10 da noite, não ganhasse nada por isso a mais, e que eu ficasse à mercê dele. E eu simplesmente virei para ele e falei que não admitiria isso, que ele poderia cancelar o meu contrato, porque eu não ia continuar na empresa. Edilane desempregada, apartamento desocupado, eu, única fonte de renda era essa. Ele virou para mim e falou: meu amigo, você não tem escolha, tua mulher está desempregada, teu apartamento não está alugado, você, a única fonte de renda é essa, então você tem que ficar quieto e aceitar. Nosso espírito na hora testificou que eu deveria confiar e fazer um voto de fé. E eu, naquele momento, eu
Falei para ele, olha, então agora está decidido. Não vença o meu contrato de experiência. No final do meu contrato de experiência, você pode encerrar que eu não tenho mais interesse aqui. E se eu ficar com as aulas, se você quiser que eu continue sendo professor, eu te peço uma coisa, da porta para dentro, você não entra. Tá? Você me pagando, eu entro, dou minhas aulas, você me pagando, a gente não se vende, para mim tá ótimo. E foi assim. Saí de lá com o coração apertado, doído, né? Senhor, e agora o que eu faço? Deus, estou confiando em Ti, Senhor, né? Provê, Pai. E aí então surgiu uma oportunidade, uma pessoa, através de um tio da minha mulher, que ela nem sabia, a gente nem se conhecia, pediu um professor. Aí o tio me pediu um currículo, eu mandei o currículo, era numa escola aqui na cidade, Dona Marilda, na Festcomp. E aí ela pegou e me chamou para uma entrevista, eu fui para uma entrevista, ela pegou e me fez uma proposta. Eu era professor de rotinas administrativas, contador, e ela conversou, gostou muito de mim, a gente se deu bem, enfim, foi muito bom o papo. E ela pegou e falou, Silvio, mas eu gostaria de te dar aulas de informática. Me deram referências suas que você é um excelente professor de informática. Eu nunca fui professor de informática. Eu nunca tinha concluído um curso de informática. Eu era usuário de informática. Bom, enfim. E aí eu peguei, falei para ela que eu pedi uma semana para dar uma resposta. Ela falou, tudo bem. Fui para casa orando. Deus, o que eu faço, Senhor? O Senhor sabe que eu não sou professor de informática e tal. Enfim, põe no meu coração, igual aquela questão de Gideão, né? Põe no meu coração que uma pessoa confirme isso para mim. Aí no nosso dia a dia a gente conversa com um, conversa com outro, explica, e uma pessoa do nosso meio falou, Silvio, cara, por que você não assume essas aulas? Pô, Deus está te confirmando isso, assume essas aulas, você tem competência. E aquilo me incomodou. Falei, Senhor, confirma para mim essa resposta, igual essa pessoa me deu. Aí, um dia depois, uma outra pessoa do nosso meio, né, entre os amigos, falou, Silvio, por que você não assume a aula? Você está aí em condições de assumir, assume essa aula. E assim, eu estou sendo bem breve. Aí, Deus, eu não quero, Senhor. Eu gostaria que o Senhor me confirmasse assim, essas pessoas sabem da minha necessidade, elas estão me incentivando por causa da minha necessidade. Eu queria assim que fosse uma resposta tua, que não tivesse dúvida, e eu estou em dúvida dessas respostas, né? O Senhor me perdoa por eu estar insistindo assim. Aí eu andando na rua da escola, da Festcomp, eu andando na rua, uma pessoa do nada, era uma tarde ensolarada, eu de terno e gravata, né? Estava indo para a escola, né, para tentar negociar outro tipo de aula, mas não informática, e a pessoa me parou na calçada, do nada. Ô professor, como é que o senhor está? Eu olhei assim. Quando é que o senhor vai começar as aulas de informática? Pô, o senhor tem um currículo maravilhoso, estamos esperando, as turmas estão esperando o senhor. Eu olhei aquilo lá, nunca vi aquela pessoa, nem antes e nunca mais a vi, né? E aí eu ali fiquei com vergonha, no meio da rua, de ajoelhar e dar glória a Deus. Mas eu, na minha mente, estava dando glória a Deus. Fui na escola com convicção, com confiança, obrigado Deus, tal. Cheguei na escola, a Dona Marilda estava lá. Eu, Dona Marilda, vim dar a resposta para a senhora, para ver qual eu vou assumir a turma. Eu gostaria de ver, né, como seria para assumir essa turma, a partir de quando e tal. Ah, Silvio, são 17 turmas a partir de amanhã. Eu quase caí no chão duro, mas eu aceitei a proposta porque Deus estava no negócio e foi muito bom. Então, só para vocês terem, a gente vive perseguição, sofrimento, mas Deus está no controle. Essa foi uma passagem, eu vou rapidamente contar outra. Uma certa ocasião eu já estava estabelecido, já era contador. Deus mostrou para nós que aqui era a nossa terra prometida, né? Embora eu tinha vontade de ir para Louveira, para o lado de Vinhedo, mas Deus mostrou que aqui era a nossa terra prometida e confirmou. Então a gente creu em Jesus, creu em Deus, cremos em Deus e ficamos. E realmente, terra prometida, montamos escritório, prosperamos, enfim. Hoje funcionário público, enfim.
uma outra situação. Aí nós estávamos, eu era professor da escola bíblica, estava começando, né, em 2012, 2013, aí surgiu uma situação, era um período chuvoso, que eu tinha prometido para os meus filhos que nós íamos no clube nadar. E fazia semanas que não parava de chover, não parava de chover, não parava de chover, não parava de chover, e eles, pai, quando nós vamos, quando nós vamos, quando nós vamos? Aí chegou num domingo, né, no culto, abriu o dia, lindo, ensolarado. Pai, vamos no culto, não sei o que, filhos, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir para o culto, tenho a escola bíblica e o pai tem responsabilidade. Não, pai, na época eu não era nem professor da escola bíblica, eu era aluno. Não, pai, a gente vai à noite no culto, vamos no clube porque está sol. E não, creio em Deus, que depois que a gente agradar a Deus, cumprindo com as responsabilidades, Deus vai se agradar da gente e a gente vai ter um dia maravilhoso. Ah, pai, não sei o quê. E ponto. Fomos para a igreja, começou a escola bíblica às 8 da manhã, deu umas 8h30, o tempo começou a virar. 9 horas começou o culto, debaixo de uma tempestade, gente, que vocês não acreditem. O Senhor, eu prometi para os meus filhos, pai, tá vendo, nós não fomos no clube, agora tá chovendo, papapá. Dentro da igreja, calma, Deus vai prover, nós vamos ter um dia de sol abençoado. O Senhor confirma isso no meu coração. E eu culto correndo e uma chuva torrencial que não parava. Nossa igreja, o telhado é de zinco, um barulho, enfim. Terminou o culto debaixo d'água, aí o carro com boia, com roupa de banho, enfim, tudo pro clube, né? Brinquedos e tal. E a Edilene olhava pra minha cara, relaxa, Deus vai prover. Vamos lá, na fé. Aí pegamos o carro, fomos para Jundiaí, né, por parte rural. Tinha uma pastelaria bem de beira de estrada, com caldo de cana, chovendo. Nós paramos ali. Ah, pai, não vai dar para entrar na água, tá chovendo e tá. Calma que Deus provê. Comemos um pastel, um caldo de cana, a gente se alimentou ali e tal. Fomos pro clube, chovendo. Entramos no estacionamento do clube, fomos pro vestiário, correndo com toalha na cabeça. Imagina a cena, gente. E o Senhor confirma isso no meu coração, é testemunho de fé. Entramos no banheiro, tiramos a roupa, pusemos a roupa de banho, fomos no vestiário lá, no lugar de guardar as bolsas, guardamos as bolsas, pegamos lá cadeado e tal. Chegamos, gente, me emociona. Eu lembro bem disso. Tinha um sol, o céu aberto, o sol, a piscina vazio, porque ninguém acreditava que ia fazer sol. Aí entramos, desculpa que me emocionei. Aí entramos, nadamos, brincamos, nadando. E sol, e gostoso, e água, tava quente, tava tudo maravilhoso. E desce tobogã, e nada, pá, e pula, e mergulha, e toma, rola, gole água, e brincamos, e rolamos. Ai, pra honra e glória do Senhor. Gente, vamos, 4 horas da tarde, vamos pra casa, já estamos cansados. Ah, pai, vamos, já brincamos, já tá legal, porque piscina cansa. Gente, vocês não acreditam. Nós começamos a sair da piscina, o tempo começou a fechar. Fomos andando, era uma distância de uns 70 metros da piscina até a entrada do vestiário. O tempo fechando, as crianças correram, a Edilane levou a Mariana para o banheiro, eu levei o Samuel para o banheiro masculino para a gente tomar um banho. Terminando, faltando uns 3 passos para entrar no coberto, começou a pingar. Aí tomamos um banho e tudo. Tivemos que correr para o estacionamento. De tanta chuva que estava acontecendo. Então, assim, desculpa, me emocionei, não era para tanto. Essa vida com Deus, ela é tão gostosa. Você passa dificuldades, passa provações que o mundo te impõe, mas Ele te dá respostas com tantos detalhes. Eu tenho tantas outras coisas que eu poderia estar contando aqui. Eu gostaria que você lembrasse do tempo, das coisas que Deus faz e fez para você. Então a aula de hoje é para que a gente se fortaleça em provação. Eu fiz até uma anotação aqui, né? Deus não ignora nossas dificuldades. A primeira carta de Pedro, a primeira epístola, é um texto inspirado por Deus justamente para ajudar cristãos que sofram na tentativa de viver pela fé em Jesus Cristo.
Então, nossa, voltei alguns anos atrás. Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Então Deus é assim, Ele age assim na nossa vida. Com detalhe, você tendo fé, Ele é detalhista, Ele é cuidadoso com a vida da gente. Amém? Me perdoem, que agora deu tudo aqui. Mas nós vamos entrar na aula. Vamos lá? Desculpem minha emoção, mas assim, é que o tratar de Deus, Ele é tão detalhista na vida da gente, que me emociona, tá? Me emociona muito. Alvo da lição. Compreender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Não que Deus se agrada do sofrimento, mas o sofrimento proporciona o crescimento, o amadurecimento, tá? Sentir. Reconhecer que a esperança na volta de Cristo traz coragem diante do sofrimento. Adotar postura de santificação, submissão e serviço como forma de lidar com o sofrimento. Isso é fundamental, nós vamos ver isso ao longo da aula, tá bom? Vamos ver isso ao longo da aula. A primeira epístola de Pedro reserva grandes valores à fé cristã. O apóstolo identifica os cristãos como herdeiros das promessas do Antigo Testamento. Além disso, Pedro traz muitos conselhos práticos a respeito de como cristãos devem enfrentar dificuldades à luz do retorno de Jesus. Isso é uma referência no Guia Prático da Bíblia, página 105. Continuando, vamos lá. Hoje tem bastante aula, estou preocupado que na aula da semana passada demorou muito e isso me preocupou, então eu vou tentar enxugar o máximo que eu puder, tá? Informações básicas. Grupo Epístolas Gerais, autor Pedro, data de 60 a 68 d.C., em Roma, alvo judeus cristãos. Semana passada eu falei muito da dispersação, a Edilane puxou minha orelha, é dispersão, mas tá bom, que a escola bíblica, a escola é um lugar para aprender, então eu também estou aprendendo. Versículo-chave, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, vou pegar minha anotação aqui, vamos lá. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Expressão-chave, consolação. Voltando um pouquinho, eu fiquei emocionado com o testemunho. Voltando um pouquinho, eu não perdi a oportunidade no caminho de volta de Jundiaí até em casa, de falar do amor de Deus, do cuidado e da provisão de Deus, no que quer que seja, desde que a gente agrade a Deus e viva debaixo da direção dele, é o que eu explicava para os meus filhos. Ele também se agrada da gente e cuida em detalhes da nossa vida. Amém? Ok. Continuando, vamos lá. O esboço da carta, da epístola, da primeira carta, primeira epístola de Pedro, tá? São 5 capítulos, somente 5 capítulos, eles com poucos versículos. Tá? O primeiro fala sobre salvação, o segundo fala sobre santificação, isso é uma doutrina, tá? E depois a prática, a aplicação da doutrina no dia a dia, submissão, sofrimento e serviço, tá? Nós vamos ver isso com um detalhamento. Procedimento no sofrimento, tá? 1 Pedro em uma sentença. Pedro encoraja e consola os crentes que viviam em constante sofrimento. Gente, falando desta maneira, dá a impressão que era só naquela época que havia sofrimento. Nos dias de hoje, e os níveis de perseguição que nós temos, e os níveis de cobrança, né, ou de ridicularização que nós passamos, muitas vezes, quer um exemplo? Fala no meio de escarnecedores que você é um dizimista fiel. Vão rir da tua cara. Fala que você é um ofertante, né, e que a matemática de Deus não se explica, se aplica. As pessoas riem, zombam, tiram sarro, desfazem, mas na hora que elas estão num aperto, passando sofrimento, passando um perrengue, né, nos procuram para orar, para tocar, para jejuar, para dar uma palavra amiga. É assim que funciona. Então, o sofrimento, tá, ele é pertinente à vida cristã. Por quê? Porque você combate
a carne para viver em espírito. E o mundo é carne, entendeu? E você vive no mundo, então para você manter-se cristão, você tem que estar combatendo a carne. Isso muitas vezes é sofrimento, entre outras coisas, perseguições e coisas do gênero, né? Vamos lá. Autoria, propósito e destinatários. Agora eu venho para a apostila. Estou na página 43, tá? Autoria. O escritor foi Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, levado a Cristo pelo seu irmão André. Era pescador, mas foi chamado para deixar tudo e ser pescador de homens. Está lá em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, essa passagem, tá? Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Em Atos, ele é a figura principal dos primeiros 12 capítulos. Atos tem 28 capítulos, tá? É mencionado em Gálatas, capítulo 1 e 2, e em 1 Coríntios. Nada se sabe com certeza da última parte da sua vida. A tradição afirma que Pedro foi martirizado em Roma, por volta de 68 depois de Cristo. Propósito. Tá? A epístola ou a carta foi escrita em tempo de intensa perseguição. Eu tenho referências aqui para quem gosta de anotar, papel e caneta na mão. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 7, capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 12. E eu reproduzi a apostila, ela referencia o capítulo 5, versículo 9. Mas eu reproduzi o versículo 8 também, vou explicar por quê. Se fosse a partir do 9, capítulo 5, versículo 9, estava escrito assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam-lhe a quem? Por isso eu reproduzi o 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Um versículo tão conhecido. Resista-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ok. Continuando. O propósito do apóstolo foi animar os crentes e prepará-los para enfrentar as perseguições desencadeadas sobre os cristãos, culpados injustamente pelo incêndio em Roma no ano de 64 depois de Cristo. Estou na página 44, tá? Lá em cima. Não é somente inspiradora e prática a carta, tá? Mas contém passagens com o evangelho explícito. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que eu não reproduzi, e também no capítulo 2, versículos 24 e 25, que eu reproduzi aqui. Vamos lá. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Você lê isso aqui também, lá em Isaías capítulo 53, os primeiros versículos. Você tem essa referência messiânica, uma profecia messiânica de Isaías. É muito forte, tá? Inclusive, sobre essa profecia messiânica de Isaías, tem um filme que eu já passei até na igreja, alguns anos atrás. A gente brincava com o título dessas sessões, era Tela Crente. E nós passamos um filme chamado Segredos. Maravilhoso esse filme, maravilhoso. E numa parte do filme, um cara sendo julgado não cristão e zombador de cristão, mas ele era judeu, de linhagem judia, uma moça fanática, uma crente fanática lá, vivia perseguindo o cara, aborrecendo, apurranhando o cara, tirando a paciência do cara, E aí ela pegou e foi cobrar sobre Jesus, e ele pegou e recitou o capítulo inteiro de Isaías 53. Mas foi um filme muito bom. Deixa eu continuar aqui a leitura, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Essa referência está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Tá? Mas esse capítulo 24, ele é referenciado, ele é extraído lá de Isaías, Antigo Testamento, profeta maior, Isaías,
capítulo 53, versículos 3, 4, 5. Tá? Muito, muito bonito essa profecia messiânica, muito, muito bonita. Bom, continuando, vocês sabem que eu me enrosquei aqui, eu estou caçando aqui porque eu me perdi, mas eu me acho. Vamos lá. Destinatários. Continuo na apostila, página 44, segundo parágrafo. Também segundo tópico. Era comum, nas epístolas do primeiro século, os destinatários serem apresentados logo no início. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, lemos: aos eleitos que são forasteiros da dispersão, não dispersação, no ponto, que é um local, tá? Na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, províncias romanas ao norte da Ásia Menor. É possível que essas igrejas tenham sido fundadas por iniciativa de convertidos no Pentecoste. Então, olha que interessante. 1 Pedro para hoje. Pedro se preocupou com seus irmãos na fé, mesmo estando distante deles. Com que frequência você ora pelos irmãos perseguidos em outros países? Em especial na janela 1040, né? Que é lá na Ásia, onde os cristãos ainda são executados, são mortos, decapitados, colocados em arenas de leões ou mesmo incendiados. É muita hostilização, tá? Tem muito missionário sofrendo para levar o evangelho, viu? Então essas pessoas precisam estar cobertas de oração e nós, igreja, temos a obrigação de fazê-lo, ok? Vamos lá, continuando. Ensino sobre sofrimento, tá? O tema é fortemente trabalhado por Pedro na tentativa de consolar seus leitores, apresentando a ordem natural da vida cristã. O sofrimento, olha a ordem natural da vida cristã. Sofrimento, depois a glória. A tabela a seguir oferece uma visão ampla da teologia do sofrimento presente em 1 Pedro, ok? Então vamos lá, apresentar essa tabela. Eu tenho essas referências aqui, ok? Então vamos lá. No presente, presença do sofrimento, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. No futuro, ausência do sofrimento, 1 Pedro, continuação, versículos de 7 a 9. Vamos por aqui primeiro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 7 a 9. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. O que é uma alegria indizível? É uma alegria que não pode ser traduzida por palavras, é uma alegria incomum, tá? E gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Ok, vamos lá então. Co-participantes com Cristo nos sofrimentos, no presente. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. O 13 é só um pedacinho, só a parte inicial, porque sobre, no futuro, exultação no sofrimento pela revelação da glória de Cristo. Também é o mesmo versículo, tá? Então eu reproduzi aqui. Amados, versículo 12. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Tá? Quando você é cristão, o fogo que vem para te provar, as tentações, as provações, tá? Você não pode interpretar como coisa estranha, é previsível. Tá? Mas, versículo 13, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém. A vontade de Deus e o sofrimento, tá? Se for, deixa eu só ver aqui isso.
Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos lá, continuando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Outras referências aqui. Exultação. Vamos lá. Exultação é júbilo, regozijo, alegria. Exultação por ser contristado, tá? Por ser cheio de sofrimentos, por provações, tá? Então, alegre-se por ser cheio de sofrimento, por provações. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Convicção do sofrimento de Cristo em nosso favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 21. Depois, com calma, você anota, você volta à aula depois que ela terminar, tá? Enquanto ela estiver inédita, ela não dá para voltar. Depois que ela finalizar, tá? Aí você pode voltar, anotar, estudar, buscar essas referências e ir na Bíblia, entendeu? Tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça. Capítulo 3, versículo 14. Tudo em 1 Pedro. Tá? Segurança quando o sofrimento vier por causa de Cristo. Capítulo 4, versículo 14. Continuando. Deixa eu só ver. Ok, perfeito. Glorificação a Deus pelo sofrimento. Capítulo 4, versículo 16. Ok, continuando. Certo, maravilha. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem-se a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Capítulo 4, versículo 19. Vamos lá a 3 S's. O sofrimento e a postura do cristão. Certo? Então eu reproduzi 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Os versículos 13 a 16 e o 23 eu não reproduzi, tá bom? Diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Continuando. Submissão. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 18, que eu reproduzi aqui, e capítulo 3, versículos de 1 a 8, que eu não reproduzi. 1 Pedro 2, 13 a 18, diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, ok? Continuando. Os 3 S, santificação, submissão e serviço. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 a 11, que eu reproduzi aqui. Capítulo 5, versículos de 1 a 3, que eu não reproduzi aqui. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Continuando. Pedro para hoje. Sofrimento estará presente na vida do cristão enquanto Cristo não voltar. Como você tem respondido ao sofrimento? Com alegria ou com desânimo? Gente, o sofrimento não é para a pessoa esmorecer e acabar as forças, os ânimos. Não, é para ela se sentir alegre. Por quê? Se você está sendo tentado, se você está sendo provado, significa que você está no alvo, você está no rumo do alvo. Por quê? O inimigo não vai tentar
e nem provocar, e nem provar aquele que já é dele. O inimigo só vai tentar tirar do caminho quem está no caminho. Então, para você, se você está sendo provado, muita gente fala assim, ai meu Deus, o Senhor me abandonou. Não. Se você está sendo provado, é sinônimo que você está no caminho. Porque se você não estivesse no caminho, ninguém ia te dar atenção, ninguém ia te desviar do caminho. E quem quer te desviar do caminho? O inimigo, o diabo. Se você está sendo tentado e provado, é porque ele está vendo que você está indo em direção do alvo. Significa que você está certo. Continue, persevere. Amém? Porque a aprovação, ela tem prazo de validade. A vida eterna não. Tá bom? Cristologia, estudo sobre Cristo na epístola, na carta. Aqui tem todas as referências, tá? Eu não extraí nenhuma, tá? Eu não reproduzi nenhuma. Depois, se você quiser tirar uma foto, anotar ou voltar depois do término da aula, fique à vontade. Encarnação de Cristo, todas são 1 Pedro. Então, eu só vou dizer o restante da referência. Capítulo 1, versículo 20. Impecabilidade de Cristo, capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 22. Humanidade no sofrimento de Cristo, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versos 1 e 13, capítulo 5, versos 1. Morte de Cristo, capítulo 3, versículos 21 e 22. Ressurreição de Cristo, capítulo 3, versículo 22. Mesmo versículo, glorificação de Cristo. Volta de Cristo, capítulo 1, versículos 7 e 13, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículos 1 e 4. Ok? Continuando. Maravilha. Dons espirituais. Está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Aí aqui a gente tem este quadro. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós já lemos isso hoje. Como bons despenseiros, eu até anotei aqui sobre despenseiros, tá? Vamos lá ver aqui, eu me perdi no quadro aqui, mas eu me acho. Isso, indivíduo que faz caridade com generosidade, tá? Isso são os despenseiros. Então, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Tá? E aqui está uma explanação do versículo 11. Ok? Fala. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, de acordo com a palavra de Deus. Ok? Serviço. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, que Deus provê. Deus glorificado, ok? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Orientações, orientações aos líderes, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E aqui eu tenho outro quadrinho, tá? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. É uma ordenança, tá? É uma ordenança. Capítulo 5, versículo 2. Não por constrangimento, não por sórdida, por suja, por reprovável ganância, tá? Por imunda, não como dominadores, tá? Ou seja, não é para pastorear o rebanho, tá? Com constrangimento, com sórdida ganância ou como dominadores, não, mas espontaneamente, mas de boa vontade, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, não é para fazer, apacentar, pastorear o rebanho com pressão, não. Você tem que ser o modelo, ok? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível. Olha, eu conheço muita palavra na língua portuguesa. Conheço.
não me gabando, é pelo tempo de estudo, pelas formações, pelos trabalhos, mas eu nunca tinha visto esta palavra, tá? Imarcessível, coroa da glória. Eu fiz questão de anotá-la, tá? Incorruptível, inalterável. Então, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a incorruptível, a inalterável coroa da glória, a imarcessível. Não conhecia, viu? Não conhecia. Escola bíblica é isso aí, é escola. Estamos sempre aprendendo cada dia mais. Ora seja vocabulários da nossa língua materna, né? Ora seja profundos conhecimentos da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Amém? Como eu venho falando, receitas prontas. Ok? Vamos lá. Ensino sobre a família, síntese da epístola. Aqui eu vou ir para a apostila, página 45 no final. É significativa a palavra de Pedro em relação às mulheres de maridos pagãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que eu reproduzi aqui. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Lembrando aqui, tá, que essas pessoas estavam se convertendo. Então, dentro das casas, uns eram convertidos, outros não. Ou outros eram de outras religiões. Como a gente vive no nosso dia a dia aqui, isso é o jugo desigual. Deus está nos ensinando, através de Jesus, pela palavra de Pedro, pela carta de Pedro, a sermos pessoas prudentes, mesmo com jugo desigual. Ok? Vamos lá. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Ok, vamos lá. Síntese da epístola. Deixa eu ver se é isso. Não, tenho que continuar aqui. Tá? Ainda ensinos sobre a família. Rodapé da página 45. No contexto da epístola, da carta, é notável que as mulheres não tenham muita voz dentro do lar. Assim, apresentando o princípio da submissão, Pedro instrui as esposas a refletirem as ações de Cristo dentro do lar. Sem palavras, à semelhança de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 12, que eu reproduzi, e Marcos capítulo 14, versículo 61, que eu não reproduzi. Tá? Vamos lá, Mateus 27, 12. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele não respondeu. Ele nada respondeu. Ok? Elas ganhariam pelo proceder ao marido. Pedro ainda instrui os maridos em relação à mulher. É a continuação, versículo 7 do capítulo 3. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante, Pedro está escrevendo aqui sobre orientações de irmãos, servos, maridos, esposas. Veja que Paulo já escreveu isso lá em Colossenses, o capítulo que eu mais gosto, tá? Sobre ensinamento prático. Capítulo 3, lá no final, a partir dos versículos 22, 23, né? Ou até um pouquinho antes, a partir do 15, do 17, até o final, e o versículo 1 do capítulo 4. Paulo repete isso em Efésios, capítulo 5 para 6, antes das armas, antes lá da armadura, da luta, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra o espírito, os espíritos e as potestades desse mundo.
Então, antes dessa passagem, Paulo ensina também, tanto para o povo de Éfeso, os Efésios, quanto para o povo da Galácia, os Gálatas, e para os Colossenses, lá em Colossos, tá? Então, se repete esses ensinamentos, ok? Porque, provavelmente, às vezes as mulheres queriam bater boca com seus maridos, querendo enfiar a goela abaixo a doutrina cristã, e Deus, através de Jesus, usando Pedro, ensinava. É assim, entendeu? Continuando, síntese da epístola. Aqui tem várias referências, mas eu também não as lerei, tá? Não as reproduzirei. Síntese da epístola. Após as saudações, tudo estará em 1 Pedro. Tá? Após as saudações, capítulo 1, versículos de 1 a 2, Pedro louva a Deus pelas bênçãos da salvação, capítulo 1, versículos 3 a 12. Chama os leitores para uma vida de santidade, amor e crescimento espiritual, versículos 13, né? Capítulo 1, versículos 13 a capítulo 2, versículo 10. Seguem-se exortações sobre a vida prática, como cidadãos, servos, mulheres e maridos. Trata sobre fraternidade e pureza. Capítulo 2, versículo 11 até capítulo 4, versículo 11. Pedro mostra as consolações daqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo. Capítulo 4, versículos 12 a 19. Dá conselhos sobre os deveres dos ministros. Capítulo 5, versículos de 1 a 4. Faz referência à humildade, submissão e vigilância. Capítulo 5, versículos 5 a 11. Termina enviando saudações e proferindo bênção. Capítulo 5, versículos 12 a 14. Isso aqui é um esboço, tá, de como está, do livro inteiro, dos 5 capítulos. Tá? Então, depois, se você quiser voltar à aula, pegar e ler com esses títulos, te ajuda a interpretar, a entender melhor. E aí vem de encontro aquilo que eu, todos os dias, quando eu inicio a aula, eu oro pedindo para que o Espírito Santo revele a palavra para você. É você mastigando, remoendo a palavra, que você vai ter a anunciação, a revelação do Espírito Santo sobre essa palavra na sua vida. Em especial, você não quer a revelação na sua vida sobre as provações, as dificuldades e os sofrimentos e como lidar com elas? Para que o Espírito Santo possa te revelar, você tem que provocá-lo. Então, antes de ler a palavra, ore a Deus pedindo discernimento, entendimento e revelação, que caia a escama dos seus olhos, que o coração seja revelado, que a palavra seja revelada no teu coração, que o Espírito provê. Faz com fé, ok? Terminando a aula, finalizando a aula, Pedro para hoje. A primeira epístola de Pedro é um excelente manual de combate pela fé e perseverança. Tá difícil, hein? Vou repetir. A primeira epístola de Pedro é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante das lutas. Aplique seus ensinos na vida diária e verá Deus agindo em você. Amém? Conclusão. Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Capítulo 5, versículo 12. 1 Pedro. E que mesmo em meio a tais conflitos, todos que estavam em Cristo poderiam desfrutar de sua paz. Foco e desenvolvimento no Novo Testamento, página 532. É o livro de referência do autor, tá? Não Pedro, o autor da apostila. O exame dessa epístola só fará diferença se o conteúdo, presta atenção, o exame dessa epístola só fará diferença se o conteúdo for praticado no dia a dia. Entendeu? Leia, reflita durante a semana. Tá? Então, de segunda a domingo, hoje é quinta, então, na verdade, você pode usar quinta a quarta, ou, se você preferir, no dia da escola bíblica, você não faz esse estudo para esse dia. Você começa amanhã, refletindo, ou já começa hoje. Enfim, é uma semana inteira. A forma que você começa não tem problema. Tá? São somente 5 capítulos. Tá? Muito curtos, muito rápidos, mas com uma profundidade imensa.
Vamos finalizar a aula? Semana passada foi muito extensa a aula e essa eu quero terminar antes do prazo, antes de fecharmos em 1 hora. Espero que tenha dado. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia abençoado. Nos deu uma boa noite de descanso, que esse descanso venha a ser reparador e que nós estejamos prontos para o nosso trabalho, nossas obrigações no dia a dia a partir de amanhã. Deus, em nome do seu Filho Jesus, fortaleça-nos nesta palavra, fortaleça-nos, Pai, no momento do sofrimento, da provação, da dificuldade, para que nós possamos enxergar que somos ouros e para que sejamos lapidados e purificados, é necessário que haja fogo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nos dê entendimento, discernimento, sabedoria nesta palavra e que ela possa, Senhor, entrar nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos usufruir, praticá-las no dia a dia. Deus, muito obrigado por este aluno, esta aluna que se dispôs a gastar tempo aprendendo de Ti, Pai, que o recupere, que o restaure e que o acrescente sobre a sua vida. Pai, em nome do seu Filho Jesus, abençoe esta casa que nos abre portas, abençoe esta família que nos abre portas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém, amém e amém. Hoje eu não pus inserções, pus uma só no começo, não pus muito vídeo, tá? Isso é bom, mas às vezes deixa extensa a aula. Te agradeço pela sua paciência, te agradeço pela sua atenção. Deus seja com você nesse término de semana e com a sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus e uma boa noite e bom descanso. Obrigado.